Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu já tentei gravar 2 vídeos desses, mas o gato, ele tá demais hoje, entende? Hoje ele quer aparecer na cena e é isso. Mas Deus vai falar na palavra dele, em nome de Jesus, Senhor, que a tua palavra fale aos corações, inclusive no meu, Jesus, se eu estiver precisando. Eu tô precisando, né? Tá bom. A palavra de hoje é em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 17. Começa do 17. Falam assim: obedeçam cuidadosamente aos mandamentos do Senhor seu Deus, bem como a todos os preceitos e decretos que ele lhe ordenou. Façam o que é certo e bom aos olhos do Senhor, para que tudo vá bem com vocês e tomem posse da boa terra que vão entrar. A terra que o Senhor prometeu, sob juramento, a seus antepassados. Vocês expulsarão todos os inimigos que vivem nela, como o Senhor disse que fariam. No futuro, seus filhos lhe perguntarão: o que significam esses preceitos, decretos e estatutos que o Senhor nosso Deus lhe deu? Então vocês lhes dirão: éramos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com sua mão forte. O Senhor realizou sinais e maravilhas diante dos nossos olhos e enviou castigos terríveis sobre o Egito, o faraó e todo o seu povo. Ele nos tirou do Egito para nos dar esta terra que ele havia prometido sobre juramento a nossos antepassados. E o Senhor ordenou que cumpramos todos esses decretos e temamos ao Senhor, nosso Deus, para que ele sempre nos abençoe e preserve nossa vida como tem feito até hoje. Amém, Jesus. Dessa palavra, o ensinamento que eu tirei, né, que o Senhor me revelou, é que assim, o pessoal, as pessoas de Israel que estavam no Egito, né, que eles eram escravos de Faraó, eles trabalhavam, vamos dizer assim, o dia todo, e o salário dele era pepino, melões, algumas dessas coisas, né? E eles estavam cansados, trabalhavam e clamavam a Deus: meu Deus, me ajuda, né? E o Senhor, pela sua misericórdia, enviou Moisés, né, para tirar eles dessa terra e levar eles até a terra prometida, a terra de Canaã. E o que acontece? No meio do deserto, as pessoas começaram a murmurar, as pessoas começaram a duvidar, as pessoas começaram a achar que Deus tinha esquecido delas. E o Senhor ele se irou, né? Deus se irou, muitas murmurações das pessoas. Algumas pessoas falaram: o Senhor nos tirou do Egito para nos matar aqui no deserto. O Senhor nos tirou de onde nós estávamos bem e nos trouxe até aqui para morrer, para nos matar de sede, E murmuravam, sabe? Murmuravam, e Deus não se agradava disso. Deus se irava. Por muitas vezes Moisés teve que prostrar seu rosto no chão e pedir para que o Senhor não matasse aquelas pessoas. E foi isso que aconteceu, né? Até chegar à Terra Prometida. Tanto é que nem Moisés entrou na Terra Prometida, porque o Senhor também se irou com ele durante essa caminhada, justamente por causa das pessoas, né? Por causa de as pessoas queriam água e o Senhor falou com Moisés para ele tocar com o cajado na pedra, que daquela pedra sairia água, mas o Senhor também não se agradou da forma que Moisés fez e ele não deixou que Moisés entrasse também. Quem entrou na Terra Prometida com as pessoas foi Josué. Então, trazendo para a nossa realidade, para o nosso dia de hoje, nós éramos escravos de Faraó, escravos do pecado, escravos do medo, escravos do mundo, e nós vivíamos como se o que nós ganhássemos, tipo os pepinos e melões que nós ganhássemos como recompensa do nosso trabalho, fosse aquilo que a gente precisava. Mas assim, a gente também reconhece que a gente precisa de Deus, então a gente clama: Senhor, me ajuda, né? Eu preciso de algo a mais, eu quero mudar a minha vida, eu quero mudar a minha realidade, mudar o meu trabalho, mudar tudo, né? E o Senhor envia, assim, ele envia Moisés para nos levar por esse caminho. Só que o que acontece no meio do deserto, ainda mais quando a gente tá passando nesse deserto, assim, né? Deserto não é fácil, gente. Deserto é uma terra seca, é uma terra que, por muitas vezes, não tem o que você quer, não tem o que você... Não sei, assim, como eu posso dizer. Não tem aquilo que você queria, sabe? Mas é aonde você precisa estar para chegar na terra prometida do Senhor. E... né, na Bíblia também fala numa história que viajavam estrangeiros também, né, com o povo de Israel. Algumas pessoas que vieram do Egito viajaram com eles. E essas pessoas do Egito que estavam no meio deles, eles não podiam chegar e falar com Moisés ou a Deus, assim, então eles usavam por meio das pessoas de Israel para fazer suas murmurações, né? Eles faziam suas murmurações através das pessoas de Israel e as pessoas
de Israel falavam para Moisés, Moisés falava com Deus, e Deus se irava. Teve até uma parte da Bíblia que fala que eles reclamavam do maná, que Deus enviava. Eles começaram a reclamar do maná e pediram carne. Os estrangeiros falaram para o povo de Israel, nós queríamos carne, e as pessoas de Israel colocaram isso no coração deles, tomaram isso para eles e foram reclamar com Deus, né? Tipo, Deus, porque o Senhor está me enviando só esse maná, eu quero carne, eu quero algo a mais. E Deus se irou com eles, e Deus falou, eu vou mandar carne para vocês, não vai ser 1, 2, 3 dias, vai ser por 1 mês até sair carne pelas narinas de vocês. E Deus enviou codornas, assim que eles encheram, cada um encheu no mínimo 10 cestos de codorna, mas antes mesmo da codorna ter feito digestão na barriga deles, eles morreram de uma praga. Ou seja, às vezes a gente dá ouvido às pessoas, os estrangeiros, e acaba pecando contra o Senhor. Às vezes a gente escuta mais as pessoas de fora do que escutar o Senhor, sabe? E o Senhor nos chama para o deserto justamente para isso, para a gente ser dependente da voz de Deus, para a gente escutar o que o Senhor tem para falar com a gente, sabe? A gente se afastar da multidão para que a voz de Deus seja escutada, seja reconhecida, para que a gente conheça realmente a voz do Senhor, né? Para que a gente saiba quando é o Senhor falando conosco, ou quando é os estrangeiros, quando é a multidão, quando é algo que não provém do Senhor, para que você entenda realmente quando é a voz de Deus falando com você, né? E também aqui no versículo 20, versículo 20 fala: no futuro seus filhos lhes perguntarão o que significam esses preceitos, decretos e estatutos que o Senhor nosso Deus lhes deu. Então vocês lhes dirão: éramos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com sua mão forte. O Senhor realizou sinais e maravilhas diante de nossos olhos e enviou castigos terríveis sobre o Egito, o faraó e todo o seu povo. Ele nos tirou do Egito para nos dar essa terra que ele havia prometido sobre juramento a nossos antepassados. E o Senhor ordenou que cumpramos todos esses decretos e temamos o Senhor nosso Deus, para que ele sempre nos abençoe e preserve nossa vida como tem feito até hoje. Então, assim, tá balançando um pouco porque o gato tá aqui, gente. O gato adora aparecer. Olha ele aqui, ó. Ela oi. Ela oi. Oi, gente. O participante dos vídeos, né? Então, nesses versículos, nessa parte da Bíblia, o que fala? Algumas batalhas a gente vai vencer hoje para que os nossos filhos não tenham que passar por isso mais lá para frente. Algumas coisas a gente tem que se submeter ao processo, a gente tem que ir para a batalha para que os nossos filhos não tenham que passar isso lá para frente, entende? E a gente não pode se acovardar ou olhar para trás ou querer falar que, nossa, que saudade do Egito, que saudade de ser escravo do pecado. Não. A gente tem que seguir em frente, a gente tem que olhar para frente, né? A gente tem que olhar para a terra que o Senhor nos prometeu, para onde o Senhor quer nos levar, para onde o Senhor está nos guiando. E as batalhas que nós vencemos hoje, elas serão contadas amanhã, né? As pessoas atravessaram o deserto, não foi só para ficar no mar do esquecimento todo o processo, foi para que o nome do Senhor fosse glorificado. Então, todas as batalhas que a gente passa, além de tudo, o Senhor está nos ensinando a guerrear. Além de tudo, o Senhor está nos ensinando, nos fortalecendo e nos guiando. O Senhor está caminhando com a gente no deserto. E mais importante do que chegar na terra que o Senhor nos promete é saber quem nos leva até ela. É saber que o Senhor está conosco em todos os momentos. E agradecer ao Senhor por tudo. Uma frase que eu ouvi, eu falei para minha mãe hoje, que mais importante do que o sapato que a gente coloca aos nossos pés é saber quem caminha conosco. Muito mais importante do que ter, do que ser, é saber quem está conosco, né? Então, é essa a palavra de hoje. Agradeço a todos vocês que viram, que ficaram até aqui. E hoje o vídeo tá com, como é que fala? Tá com acessório novo, né? O Senhor me mostrou, né, onde estava a parte que faltava do meu tripé, gente. Oh, Deus bom. Deus é tão maravilhoso. Eu vou contar um testemunho aqui, tá? Vou contar um testemunho. Não vou contar muitos, né? Mas o dia hoje é assim. Esses dias eu tava falando, né? Nossa, eu queria tanto um pijama.
Esse frio, né? Um pijama bonitinho, arrumadinho. Gente, Deus me enviou. Glória a Deus, gente. O Senhor me deu um pijama. O Senhor dá muito mais do que a gente pede. Muito mais do que a gente pede. Glórias sejam dadas a Deus por isso. Eu vou orar. Com medo, vou orar. Vou orar com vergonha, com medo, porque o Senhor fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Então, toda timidez caia por terra nesse momento. Em nome de Jesus. Vamos orar todo mundo junto. Senhor, eu te agradeço por essa palavra que o Senhor nos entregou. Te agradeço, Senhor, pelo Senhor estar transformando, mudando, caminhando conosco no deserto, nos guiando, nos ensinando, Pai. Mostrando aonde nós devemos acampar e aonde nós devemos caminhar, Jesus. Nos mostrando, meu Pai, aonde nós devemos criar raízes e aonde é tenda, Jesus. Eu te agradeço por todas as maravilhas, te agradeço pelo sacrifício de ter colocado o seu único filho para tirar todos os nossos pecados e para que a tua promessa fosse cumprida, Jesus. Te agradeço. Engrandeça o teu nome porque tu és poderoso e peço, continue falando conosco. Continue falando aos nossos corações, à nossa mente. E te agradeço por todas as oportunidades que o Senhor continue me usando, continue alcançando corações. E não só que a bênção não pare em nós, que a bênção se espalhe por todas as pessoas e que todos vejam a glória do teu nome, a glória do teu nome, do teu poder, Jesus. Amém. E graças a Deus. Tchau, gente.